Você já parou pra pensar que talvez o maior vilão de Naruto não seja aquele que todo mundo aponta? Que talvez por trás das tragédias mais marcantes da série exista uma figura que estava sempre nas sombras, puxando as cordas, enquanto outro personagem levava a fama ou a culpa de tudo? Pois é, quando a gente fala de vilões odiados em Naruto, o nome de Danzo Shimura vem rápido na mente. O homem frio, calculista, que não media esforços para proteger Konoha, mesmo que isso signifique passar por cima de tudo e de todos. Mas, e se eu te dissesse que existe alguém pior? Alguém cujas ações não só afetaram Konoha, mas sim todo mundo ninja. Hoje vou te mostrar por que, na minha opinião, Obito Uchiha foi um vilão muito pior que o Danzo. E eu garanto, no final desse vídeo, você vai começar a olhar para ele de um jeito completamente diferente. Para entender essa comparação, a gente precisa primeiro olhar para o Danzo e lembrar exatamente quem ele foi. Danzo era o homem que vivia nas sombras da vila. Enquanto Hiruzen, o terceiro Hokage, liderava Konoha de forma pública e diplomática, Danzo agia nos bastidores como líder da Raiz, que é uma subdivisão da Anbu que funcionava à parte das regras convencionais. Ali ele treinou crianças desde cedo para se tornarem armas leais apenas a ele, moldando-as para não demonstrarem emoções e cumprirem ordens sem questionar. Esse cara era o tipo de pessoa que acreditava que a paz só poderia ser alcançada através da força bruta e do controle absoluto. E os crimes dele não param por aí. Danzo foi o responsável por roubar o olho de Shizue Uchiha, que foi um dos ninjas mais talentosos de sua geração. O cara era capaz de usar o Kotomatsu Kami, que é um genjutsu tão poderoso que poderia mudar a mente de qualquer pessoa sem que ela percebesse. Com esse poder, Shizue acreditava que poderia evitar um golpe de estado do clã Uchiha sem derramamento de sangue. Mas o ganancioso do Danzo viu a oportunidade de ter esse poder para si mesmo e não hesitou em roubá-lo, condenando Shizue à própria morte. Além disso, ele foi um dos principais arquitetos do massacre do clã Uchiha. Os caras instruíram Itachi a executar a própria família para evitar uma suposta ameaça para Konoha. Mas antes, Danzo já havia mostrado do que era capaz. Nos bastidores da Segunda Grande Guerra Ninja, ele se aliou secretamente a Hanzo da Salamandra. Aí você me pergunta, qual o objetivo desses dois? A resposta é eliminar a Akatsuki original, que na época só defendia a paz. Foi essa aliança covarde que resultou na morte de Yahiko, um jovem líder que sonhava em acabar com o ciclo de ódio. Danzo, com a sua visão de proteger Konoha a qualquer custo, acreditava que a Vila da Chuva unida e forte seria uma ameaça para a Vila da Folha. Em vista disso, Danzo convenceu Hanzo de que Akatsuki era uma ameaça para sua liderança e para a Vila da Chuva, usando informações falsas e manipulando a percepção de Hanzo sobre a organização. Agora você pode estar pensando, ok, Danzo é horrível, e isso todo mundo sabe, mas por que Obito seria pior? É aí que entra a grande questão. Danzo, por mais sombrio e cruel que fosse, era um problema interno de Konoha. O estrago que ele causou foi, na maior parte do tempo, limitado às fronteiras da vila. Já o Obito, ele foi um problema para o mundo inteiro. Ele não queria apenas manipular um clã ou controlar uma vila. Ele queria reescrever a realidade. E para chegar lá, ele mergulhou o mundo shinobi inteiro no caos. Vamos começar pelo ataque da Nove Caudas à Vila da Folha. Essa é uma das tragédias mais marcantes da série e também uma das mais conhecidas, que foi culpa do Obito. Naquela época, ele já estava sob a influência de Madara e havia adotado sua ideologia. Ele se aproveitou do
do momento em que a Kushina Uzumaki estava prestes a dar à luz, um dos raros momentos em que o selo da Kyuubi foi mais fraco, para sequestrá-la, extrair a Kyuubi e soltá-la sobre Konoha. O resultado foi a morte de centenas de pessoas, a destruição de boa parte de Konoha e o pior, a morte de Minato Namikaze, o quarto Hokage, junto com a sua esposa. E é aqui que a raiva começa a borbulhar. Eu me pergunto, o que raios estava passando na cabeça de Obito? Minato, seu sensei, era uma figura paterna para ele, alguém que sempre o incentivava e acreditava no seu potencial. E Kushina, a esposa de Minato, sempre o tratou com carinho e o acolheu. Como esse moleque, de forma tão fria e calculista, foi capaz de causar a morte de pessoas que só lhe estendiam a mão? Ele não apenas arruinou sua vila, traiu e assassinou as pessoas que mais se importavam com ele. Foi o ato que mudou o destino do próprio Naruto antes mesmo dele entender o mundo à sua volta. Mas Obito não parou por aí. O massacre do clã Uchiha é um evento que, na superfície, parece ter Danzo como o grande vilão. Mas se a gente olhar mais de perto, vai perceber que Obito estava por trás de tudo desde o início. Obito instigou grupos extremistas de Uchiha a querer um golpe de estado. E quando chegou a hora, Obito estava lá, lado a lado com Itachi, matando homens, mulheres e pior, crianças. E a minha revolta aumenta ainda mais quando lembro de um detalhe cruel. Na frente do jovem Itachi, Obito não hesitou em matar Tema Izumo, um jovem que foi parceiro de equipe de Itachi e que não tinha absolutamente nada a ver com a dor de Obito. E o mais absurdo é o contraste entre o meio e o fim. Obito queria criar um mundo de paz através do plano Olho da Lua. Então, qual o sentido de matar tantas pessoas inocentes, incluindo seu próprio clã, crianças e famílias inteiras, se ele poderia simplesmente esperar pelo plano? Ele não apenas se interessou pela intriga que levou ao massacre, como também participou da execução. Ele sujou as mãos com o sangue de inocentes, que em tese ele salvaria no final. Uma hipocrisia e uma maldade sem tamanho. Enquanto Danzo agia politicamente, Obito executava fisicamente e sem qualquer remorso. E é nesse ponto que a diferença entre os dois começa a ficar clara. Danzo foi movido por uma visão distorcida de proteção. Ele acreditava que seus meios brutais eram um mal necessário para manter Konoha segura. Obito, por outro lado, foi movido por algo muito mais egoísta, a dor da perda de Rin. Não estou dizendo que a morte dela não foi trágica. Foi um momento terrível que mudou sua vida para sempre. Mas transformar essa dor em uma justificativa para destruir o mundo inteiro, isso ultrapassa qualquer noção de lógica ou proporcionalidade. Obito não queria proteger ninguém, ele queria criar um mundo falso, uma ilusão onde pudesse viver eternamente ao lado da pessoa que amava. Era um plano pessoal, egoísta e indiferente ao sofrimento que causaria em milhares de pessoas. É claro que não dá pra esquecer a quarta Grande Guerra Ninja. Quem foi o principal responsável por ela? Obito, claro. Sob a identidade de Madara, ele se aliou a Kabuto e orquestrou uma guerra em escala mundial. Ele aproveitou do Edo Tensei de Kabuto para trazer de volta alguns dos ninjas mais poderosos da história. Também criou um exército de 100 mil Zetsus brancos e colocou as 5 grandes nações em um conflito total. O objetivo? Capturar todas as Biju com cauda para completar o plano do Olho da Lua e mergulhar o planeta inteiro em um genjutsu eterno. O nível de destruição, mortes e traumas desta guerra é incalculável. Danzo nunca chegou nem perto de causar algo nessa escala. Aliás, já que a gente está entrando no meio dessa história, deixa eu aproveitar e pedir uma coisa. Se você
está curtindo esse vídeo e quer fortalecer o canal, já deixe seu like agora mesmo e se inscreve para não perder nenhum conteúdo. E tem mais, acabei de abrir uma opção para você se tornar membro aqui do canal. É uma forma de apoiar o meu trabalho e de quebra, ter acesso a benefícios exclusivos. Então, se quiser dar aquela força, já clica aí no botão seja membro e vem com a gente. Voltando para o Obito, tem outro ponto que não pode ser ignorado, a hipocrisia dele. Desde jovem, ele carregava aquela frase que ficou famosa: aqueles que abandonam seus amigos são piores do que lixo. Mas no fim, ele fez exatamente isso. Abandonou Kakashi, seu sensei Minato, abandonou sua própria vila e se voltou contra tudo e todos que um dia disse proteger. E o pior, fez isso com a plena consciência do que estava causando dor, sofrimento e destruição para pessoas inocentes que não tinham nada a ver com a morte de Rin. Obito também não hesitou em manipular outros para alcançar seus objetivos. Ele enganou Nagato por anos, usando a dor e o ideal de paz dele como ferramentas para chegar mais perto do seu próprio plano. Incentivou o surgimento da Akatsuki como uma organização criminosa e usou cada um de seus membros como peças de um tabuleiro muito maior. Tudo e todos eram meios para um fim. Não havia lealdade, não havia amizade verdadeira, apenas manipulação. E se a gente coloca tudo na balança, o contraste é brutal. Danzo foi um homem frio, calculista, um vilão que marcou Konoha de forma profunda. Mas Obito foi o epicentro de quase todas as grandes tragédias do mundo ninja. Ataque da Kyuubi, massacre Uchiha, manipulação da Katsuki e Quarta Guerra Ninja. Todos esses eventos têm a marca dele. No fim das contas, Danzo e Obito são vilões por razões completamente diferentes. Danzo agia por uma visão distorcida de dever, acreditando que estava sacrificando sua humanidade pela segurança da vila. Obito agia por capricho pessoal, usando o mundo inteiro como um instrumento para curar uma ferida que ele não conseguiu superar. E por isso que, na minha opinião, Obito é o pior vilão de Naruto, porque sua maldade não tinha limites geográficos, políticos ou morais. Ele era total, abrangente e quase irreversível. Então, eu quero saber, e você, concorda comigo ou acha que o Danzo ainda leva o troféu de pior vilão da série? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate rende muito. E se você gostou dessa análise, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho. E claro, tem mais um vídeo aparecendo na tela agora mesmo para você continuar maratonando o conteúdo aqui do canal. Obrigado por assistir até aqui, valeu, tamo junto e até a próxima.